بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar sobre um voto por pressão social. Então, há vezes em que o indivíduo, na verdade, apenas se sente pressionado para votar. E ele vai lá, ele vota, mesmo em resposta a essa pressão, não é? E esta pressão, na verdade, pode ser uma pressão por normas de um grupo, um indivíduo, não é? Nós sabemos que o homem é um ser emocional, além de ser um ser racional, mas também é um ser emocional. Então nós vimos lá razões, um voto racional, aqui estamos diante de um voto emocional. Um voto por pressão social. Então, este voto, na verdade, é um fenômeno onde a decisão do eleitor, não é, ela está mesmo dependente, é resultante de uma pressão de influências que são feitas ao eleitor. Então, isso às vezes pode até ser institucionalizado. Às vezes nós sabemos, por exemplo, nós temos um voto onde temos um dever de votar, mas o voto não é obrigatório. Então elimina esta pressão sobre a pessoa. O voto não é obrigatório. A pessoa, embora tenha um dever, mas é um dever cívico. Está? Então não há nenhuma consequência jurídica ou legal, não é, em função da ausência ou de não votar. Não existe na nossa lei. Ninguém é punido porque não votou. Há outros sistemas jurídicos, outros sistemas, outros ordenamentos que fazem constar a obrigatoriedade do indivíduo votar. Então, em certos países, como no Brasil, por exemplo, é obrigatório votar. É um dever, é uma obrigação. O cidadão deve votar. E se não votar, há consequências por isso, não é? Então, um cidadão brasileiro, mesmo fora do seu país, está preocupado em segurar, em ir à embaixada votar, porque depois vai ter dificuldades para ter acesso para adquirir, para tirar-se uma série de documentos, não é? Então, há aí uma obrigação para votar, mas nós não temos uma obrigação como norma, uma obrigação legal, não é? Mas, mesmo assim, as pessoas sentem-se obrigadas. Pressão de pares, colegas do trabalho pressionam, não é? Às vezes para caber dentro da sociedade, para caber dentro de uma elite, de uma classe civilizada, para caber dentro de uma classe, não é, intelectual, o indivíduo sente-se pressionado a ir votar. Isso chamamos de um voto, é um voto por pressão social. Então, este voto, porque é visto como um dever dentro de um grupo, dentro de uma classe, não é? Então, os indivíduos são mais, não é, propensos a se engajar quando sente-se pressionado na sua classe ou uma pressão no seu grupo. Então ele vai votar para mostrar o dedo. Tem pessoas que votam, nós todos, há uma brincadeira que se faz, mostra o dedo que eu votei, está aqui, e como é que o seu dedo está limpo? Há uma pressão que se faz. É que por exemplo, há outros votos, vamos ver à frente um voto por dever cívico. Tem pessoas que estão altamente conscientizadas
do seu dever cívico, da importância do voto. Então essas pessoas acham estranho que o indivíduo, no meio de uma sociedade como a nossa, esteja com o dedo limpo naquele dia. Então há pessoas que vão só para ter aquele dedo limpo, não é? Vão lá votar para caber dentro desta classe dos colegas de trabalho, uma série não é? Nós somos seres que sofremos influências e queremos estar bem na sociedade. Então esse chama-se um voto, vamos dizer, por pressão social, está claro? E alguns aspectos neste voto, não é? É que este voto aumenta a participação do eleitorado nos votos. É um dos votos que grande maioria, nunca fiz um estudo para garantir que a maioria, não é, vota por pressão social, mas tenho certeza que muitas ações coletivas são feitas por pressão social, não é? E, no entanto, ok, então grande parte das pessoas votam, não é, com base nesta pressão social. Também outro aspecto é que esta pressão social ela acaba sendo uma forma de aglutinar, de fortificar a comunidade. As pessoas saem a dever um grupo de 10, se calhar 8 ou 5, vão porque estão em grupo. Há uma pressão, nós temos que estar lá. Que horas vais? Que horas vais estar lá? E tal. E os partidos políticos exploram bastante esta componente de pressão social, não é? Por exemplo, as associações, os grupos, principalmente os partidos políticos, votam em grupos, vão em grupos para não é? Para votar, para a mesa, não é? De voto. Isso é assegurar que os membros todos estejam lá e ninguém fique por trás. Aliás, é preciso perceber que as eleições são uma forma civilizada de lutar para o poder, não é? É luta para o poder. Uma forma civilizada de lutar para o poder. Então, tem ali. Depois também, esta forma de voto também manifesta a responsabilidade cívica, não é? Os indivíduos que vão votar por pressão social estão lá a manifestar o seu comprometimento cívico, o seu dever cívico, não é? Então este é um dos aspectos, ok, que podemos chamar isso de positivo, mas aspectos negativos é que há menos crítica, falta crítica aqui nestas pessoas que votam por pressão social, não são muito participativos, não é? Nos debates, nas discussões, não se engajam de facto na vida política, não é? É este grande grupo de pessoas que podem e devem fazer parte desta nossa conversa aqui, não é? Então temos depois, devem ser mobilizados cada vez mais. É o meu grupo-alvo este aqui, esses indivíduos que esperam por uma pressão social, embora não é isso que estejamos já a fazer, não é pressão social, aqui estamos apenas a conscientizar as pessoas, não é? Para a responsabilidade que têm no dia 9 de outubro. Outro aspecto que também essas pessoas mostram é que uma pessoa que espera de uma pressão não tem autonomia. São pessoas que não fazem as coisas por vontade própria, por autonomia própria. Então é um dos aspectos que se manifesta ali. Então, é, é um aspecto, não é, que devemos procurar ultrapassar, não é, esta questão de esperar que eu vá votar por pressão. Vamos agora a um outro voto, que é o voto por dever cívico. Este é um voto melhor do que um voto por pressão. O voto por dever cívico, ele se aproxima mais até ao voto, aquele que nós chamávamos aqui de voto por temas, ou voto racional, quer dizer, o nível intelectual, o nível de responsabilidade das pessoas parece ser mais ou menos aproximado lá, o voto por dever cívico.
É aquele voto onde o cidadão sente que tem um dever de participar na sua sociedade. Eu tenho um dever de participar, não é? Eu tenho um dever de escolher quem vai elaborar, vamos lá, as políticas de governação. Eu não devo terciarizar isso. Não devo deixar que outras pessoas façam por mim, não é? Não devo deixar que uma pessoa escolhe por mim. Tá? Nós temos visto isso. Então há pessoas muito conscientes nisso. E nós vemos naqueles dias do dia do voto, poderemos ver há pessoas que até você fica admirado, que a pessoa fala, este é o senhor fulano, um empresário, um professor, um doutor, um médico. São pessoas que têm muita coisa a fazer. E você vê lá naquele dia dos seus chinelos, uma camiseta, um fato de treino. Então, senhor, nunca lhe vi descomprometido, sem nada a fazer. Hoje está na fila. Então, o que leva essas pessoas, muitas delas, um grande número, é aí o dever cívico, a consciência desse dever que eles têm e não querem terceirizar vamos lá dizer, este ato de escolher, não querem que ninguém escolha por elas. Então, se você não quer que ninguém escolha por si, quem deve decidir sobre as estradas, as pontes, sobre as políticas de governação, a saúde, a educação, sobre a pensão alimentícia, ou a pensão, aliás, de reforma, todas essas questões grandes, a liberdade religiosa para nós os muçulmanos, quem deve aprovar essas políticas e assegurar que isso seja respeitado, não é? Então, não deixe isso para outra pessoa. Eu vou fazer isso, eu sou parte desta sociedade, desta cidade, não é? Sou parte deste país e eu preciso que o meu voto, a minha vontade, seja manifesta lá. Então, este é um dos aspectos. Outro aspecto importante, principalmente para os muçulmanos, o sentido de contribuir para o bem comum. Não é? Nós sabemos, nós como muçulmanos, imagina o Islã que tem um instituto. O Islã é quem, vamos lá dizer, foi o champion. Não é? O Ocidente copiou a instituição de Waqf. Não é? É uma das coisas que eu fiquei muito admirado, não é? Na minha curiosidade, quando estudava Direito, estava a estudar e ver as instituições, não é? Qual é o sistema administrativo islâmico. Não é? Como é que está organizado um Estado na época do Islã, em que o Islã esteve em cima. E nós vimos que o Islã, uma das grandes contribuições do Islã, é o instituto, não é? Ou a instituição de Waqf. O Waqf, que é um bem comum onde indivíduos particulares, essa é uma das características no Islã, onde os particulares contribuem um bem e entregam como aquilo que nós chamamos registrado como uma fundação, não é? Mas são bens principalmente, não é, imóveis que são cujo usufruto, o benefício é comum, é para a sociedade. Então, uma alta, vamos lá dizer, responsabilidade que o Islã dá e o cidadão tem com a sua cidade, onde particulares podem colocar casas de banho públicas, pontes, estradas, hospitais, centros de saúde, escolas, construir e entregar para a finalidade pública. Então, essa responsabilidade que o Islã trouxe para o mundo está no Islã, através do Waqf, que é o comprometimento com o bem comum. E nós encontramos aqui nas pessoas que sentem este dever cívico um alto nível de comprometimento com o bem comum. Então, é o apelo que a gente faz que nós também possamos desenvolver este nosso comprometimento com o bem comum, não é? Então, estes são aspectos que eu queria trazer aqui em relação a este voto por pressão social, mas o outro que é o melhor, que é o voto por dever cívico. E o muçulmano deve, e sabe-se que as pessoas, do ponto de vista psicológico, quando fazem análise, as pessoas que pontuam alto em termos de conscienciosidade, pessoas que são altamente comprometidas, responsáveis,
têm este dever, sentem este dever, e aquelas pessoas que têm menos este comprometimento, menos responsáveis nas questões, tendem a desleixar até em coisas de interesse comum. E a indicar, apontar um indivíduo ou o governo que vai ser responsabilizado, que vai ter a capacidade de escolher ou a prerrogativa de determinar e produzir as políticas de governação, não se deve deixar isso para terceiros. Então este é o apelo